narrativa foi criada em torno de Final Fantasy XIII, o primeiro título da franquia a estrear na então recente 7ª geração de consoles. Os trailers já impressionavam a todos com seus gráficos de última geração. No entanto, apesar de muitos acreditarem que a recepção do jogo seria praticamente unânime sobre sua qualidade, as opiniões foram polarizantes. Eu sou Gabriel Unanimidade é difícil. e você está assistindo a mais um vídeo do Praise the Game. É React do React, só William Alf e Giovanni Ouriço. De notas máximas até notas abaixo da metade, de um lado alguns adoraram o elenco e a força de um enredo que aborda temas como livre-arbítrio e destino, mas do outro alguns apontaram a falta de carisma de todos eles e o potencial perdido da narrativa. Teve quem reclamou da simplificação do sistema de combate, em que supostamente você só precisa colocar tudo no automático, mas teve quem elogiou as diversas estratégias e a dinâmica frenética que trouxeram um frescor para... Eu odeio essas críticas sem nome, sem CPF. Eu não sei se é um lugar que importa que tá reclamando ou que tá falando bem. É o crítico hipotético, né? Não, assim... É, o Metacritic. Então, provavelmente é isso. Porque, assim, se a sua análise for no um por um, né? Obviamente, para qualquer obra, você vai fatalmente cair nisso, né? Que pessoas gostam de algo e pessoas não gostam. Sim. Então, só que, vai ficar muito, muito, muito focado no gosto pessoal, né? Não vai ser exatamente uma análise. Quando você tá falando de análise, você tá dando um passo pra frente e espera que pessoas estejam dando argumentos que façam sentido, né? Não fudeu. Salve, João. Salve, Marcos. Para um combate de turnos já cansado. Mas se tem um aspecto que a maioria consegue concordar, é sobre o level design. Jogadores e críticos reclamaram da extrema linearidade do espaço de jogo, que é o que nos interessa nesse vídeo. Muitos descreveram a experiência como caminhar por um corredor infinito. Isso acontece durante metade do jogo até você finalmente chegar na região de Grand Pulse, um lugar semi-aberto em que você tem liberdade para explorar. Se o ponto é que não tem lugar pra explorar, depende. O foda é que você pode responder tudo com depende, mas depende, porque depende do objetivo. Parece que é um lugar fechado. Esse local fechado, ele tem algum objetivo de te colocar em determinada situação? Se sim, eu acho que é um argumento inválido. Eu joguei 8 horas de Final Fantasy XIII, que não é muito pra jogo de RPG, né? Mas até onde eu joguei, a narrativa era, eles estavam em fuga. Faz muito sentido você passear. Beleza. Caminhos diferentes e fazer outras atividades. Mas dizer que andar por um corredor infinito é um defeito? O On-Rails é um gênero de jogos em que a principal característica é fazer o jogador andar por um caminho linear sem liberdade de navegação. Não é um bom exemplo. Não é um bom exemplo. Cara, o videogame é um campo muito interessante. Eu acho bizarro como o videogame é muito interessante. Porque você tem que ligar a narrativa ao gameplay. Então E essa é o que faz o videogame ser uma arte diferente. Então, sendo muito porco aqui, no que eu vou dizer, muito rasteiro, é você querer comparar obras de gêneros diferentes, filmes de gênero diferente, para dizer que um é melhor do que o outro. Né? Quando o objetivo é completamente distinto, por mais que eles se utilizem da mesma mídia, né? Você é mantido nos trilhos como o próprio nome sugere, ou seja, um corredor infinito. Esse aspecto não prejudica a experiência, pelo contrário, é por causa dele que desafios únicos conseguem ser criados. É claro, Final Fantasy XIII é um RPG e tem expectativas diferentes, mas ele poderia sim ter um corredor infinito e ainda continuar sendo divertido. Linearidade não é um problema. Embora exista esse equívoco de que um mundo aberto seja sinônimo de diversão. Não é como se fosse a primeira vez que Final Fantasy criasse uma experiência linear.
fãs e críticos discutiram que não havia motivos para esse estranhamento, uma vez que o próprio Final Fantasy X também oferece um level design bastante restrito. Inclusive, alguns criadores aqui no YouTube já abordaram essa questão e compararam ambos os jogos. Ótimos vídeos que também recomendo. Mas eu também gostaria de complementar com uma nova percepção sobre o tema. O que faz então esse corredor infinito de Final Fantasy XIII ser percebido como um demérito? O fato de que o level design aqui é monótono e desinteressante. Monótono porque o ritmo se torna previsível cedo demais e pouco se esforça para mudar, e desinteressante porque não surpreende nem atiça a curiosidade do jogador, além de pouco desafiá-lo. Ao contrário do que muitos pensam, level design não envolve somente o desenho. Você tem que me dar um exemplo, você vai me dar um exemplo agora, né? Um dia eu quero jogar o Final Fantasy XIII. Comprei os 3 aqui, mas... Com legenda em inglês? Cara, assim... Não querendo ser babaca, mas todo mundo aqui do time vai compreender. Só que tem que ser com legenda em português, pelo menos. Entendeu? Senão tem que ser acessível pra todo mundo. Achei que ele tá falando do jogo. Eu ia falar que é porque é de 2006. Entendeu? Se for um vídeo que... Agora, se for um vídeo que ele tem legenda em inglês, que não é legendado mesmo, tipo, na mão, não é de máquina, e for aquela legenda do Google, ele traduz bem. Então pode ser sim. Porque assim... inclusive, nem vi que você tinha entrado aí. Boa noite, Legenda. Com a arquitetura e aparência do espaço virtual. Mais importante que isso, o level design organiza os desafios e as interações que um jogador tem ao navegar pelo espaço. É bom ressaltar que essa disciplina não é responsável por criar os desafios. Ela distribui o que já foi criado. Ela vai determinar, por exemplo, a ordem dos inimigos a serem enfrentados, onde cada puzzle vai aparecer, o que o jogador precisa para acessar as recompensas, onde você vai encontrar os itens chaves, ou mesmo quando uma cinemática se inicia. Consequentemente, o level design estabelece tanto o ritmo quanto a progressão de um jogo. É o que faz o videogame ser o videogame, no final das contas, né? O level design, sim. Né? É a quadrinização dos videogames. O level design a mecânica não entra no level design, né? Ou entra? Não? Você pode integrar as duas, mas normalmente não. Não, o que eu tava pensando, o Guerreiro falou da quadrinização, é pensando no cinema, o cinema ser único é a montagem, né? Então, tipo, cada um tem a sua particularidade, mas o videogame acaba tendo uma a mais, né? Que é além do level design, também tem que ter a mecânica, né? Faz muita diferença, né? Começou agora sim, Marcelo. Tem 3 minutos esse vídeo. Fica claro que as interações que o level design de Final Fantasy XIII oferece alternam essencialmente entre combates e narrativa. E aí precisamos falar sobre variedade. Nenhum jogador vai gostar de uma experiência em que haja a sensação de estar sempre fazendo as mesmas escolhas, porque daí o jogo fica chato. O game designer e escritor Brian Upton utiliza o conceito de horizonte de ações. Dentro de um espaço de jogo, existem ações possíveis que podemos tomar dependendo das circunstâncias. Pense que você está num corredor um negócio meio tecno-orgânico nesse jogo. Esse é o Gears of War, né? Esse é. Porra, esse é um jogo que eu tenho curiosidade de jogar. Os antigos, né? Porque Falcon 9 não são tão Eu joguei os do 1 ao 3, na época eu tinha 360. Mas falam que... São legais. Eu não entendo nada de videogame. Mas falam que o Gears of War ele é meio que é tipo aquele tipo Resident Evil 4 antigo. Isso, meio sim. que ele definiu uma forma nova de se fazer. Mas aí meio que ele fica meio pra trás depois se você compara com jogos mais recentes, né? Dizem que em questão de história os novos são melhores. Mas que tipo em gameplay ele ficou muito estagnado assim. Entendi. É que a eu também não joguei os últimos. Até onde eu sei é bem brucutuzão. Fala, Ladino, isso aí eu tu tá gostando dessas conferências de videogames que tá rolando desde sexta-feira? Pergunta pra você, Ladino. Gostar nunca gosto, né? Mas tamo aí. Boa noite. Opa, boa noite, Matheus. Boa noite. Tamo aí sempre, né? Tamo aí. Desde 2020, quando não morreu gosta, mas tô desde 2020. Não, desde 2020 que começou, tipo, as empresas fazendo suas próprias e ficou uma porrada de coisa. Entendi. Em vez de ficar condensado. Quem vive disso acha maravilha, né? Deve gostar pra caralho, né? Que tem, conteúdo deve gostar, mas disseram que no sábado teve algumas boas, tipo, teve de jogos latinos e 95% que era brasileiro. Maneiro. Eu não assisti essa. Foi muito pica.
e precise derrotar uma quantidade de inimigos para prosseguir. Nesse corredor existem coberturas que você pode se esconder para evitar o dano enquanto atira nesses inimigos. Hoje vocês podem mandar só vídeos sobre videogame. A gente pode fazer um dia de games. Tá Portanto, na época, né? Seu horizonte de ações aqui vai abranger atirar, mover para frente, mover para trás ou correr para uma cobertura. Muito obrigado, Essa foi uma sessão em específico, mas agora imagine se todas as sessões do jogo repetissem esse mesmo modelo. Novamente um corredor e as mesmas ações possíveis. Você logo se cansaria do jogo. Quando nós encontramos uma mesma ou uma semelhante configuração de espaço de jogo, e nesse caso de exemplo eu me refiro ao ambiente, ao comportamento dos inimigos e às capacidades do personagem, nós lembramos das ações que tomamos anteriormente e passamos a repeti-las, simplesmente porque elas já funcionaram. Para resolver esse problema, um jogo pode adicionar um novo inimigo que talvez precise ser derrotado com ataques melee, inserir armadilhas no ambiente, ou as coberturas passam a ser destruídas com granadas, por exemplo. Uma outra forma de mudar essa configuração é oferecer novos tipos de interação que não tenham nada a ver com o combate, como de repente você agora passa a solucionar um puzzle ou explorar um lugar à procura de... Pô, tinha que ter exemplo, um videogame é mais fácil de fazer, né? Tá passando a porra da gameplay, ele tá falando de videogame, eu tô esperando que ele vai colocar uma porra de uma imagem na porra da tela, é só o jogo rolando. de recompensas escondidas. É porque ele começou mas o antes de exemplo com entender Gears, e depois ele... Então. o que acontece em Final Fantasy XIII, por que você não deixa o seu like? É uma ótima contribuição para o canal. Muito obrigado. Gostei. Fala dele. Vou até me inscrever. Final Fantasy XIII não dá a devida atenção a essa questão de variedade e mantém as mesmas configurações de espaço de jogo por longos períodos. O nome do vídeo vídeo. Final Fantasy XIII e o problema da linearidade. Quando começamos o jogo, temos uma dupla formada por Lightning e Sass. Enfrentamos os primeiros inimigos e depois seguimos sempre em frente com pausas para assistirmos às cinemáticas. Mesmo quando passamos a jogar com os novos personagens como o Snow, depois o Hope e a Vanille, e finalmente a Fang, nossa maneira de jogar pouco muda nas primeiras horas porque eles quase não se diferenciam em gameplay. Os combates são os principais desafios, mas para manter esses desafios interessantes, que façam o jogador abordar novas estratégias, o jogo precisa introduzir novas mecânicas que aprofundem esse sistema ao longo do tempo. O jogo faz isso, só que de maneira muito lenta. As duas principais mecânicas que influenciam o combate giram em torno do Paradigm, um sistema que faz cada personagem assumir uma função específica durante a luta, seja focado no dano, focado no stagger, focado na cura, etc. E a árvore de habilidades, o Crystarion, em que você evolui os status e habilita novos ataques para os personagens. Mas esses sistemas só são apresentados mais de 2 horas depois de campanha. E ainda assim, o jogo não deixa de segurar a mão do jogador e restringir as possibilidades. Primeiro, você ainda vai passar muito tempo jogando com os personagens em duplas. E em segundo, mesmo quando os personagens se reúnem em grupo, é o jogo quem define tanto quem será o líder, aquele que você controla, quanto quem vai formar a equipe controlada pela IA. Eu não sei, cara, se ele tá no início do jogo, não vejo problema ele de segurar. É mais um depende pra mim. Depende do jogo também, né, como ele faz, mas eu não joguei, então não posso falar como eu senti jogando. É que assim, se arbitrariamente ele precisa definir pra poder contar a história... Marcelo Valemelo, eu sei que ele é bastante story heavy no começo. Flamengo. Muito obrigado, Marcelo. Então, eu não sei, se ele determina essas posições porque ele tem alguma coisa ali específica, aí beleza. Agora, se ele ser arbitrariamente ele quer, tipo, não tem nenhum motivo por trás, é só, tipo, sei lá, alguma coisa de programação que seria mais fácil, alguma coisa do tipo, aí... Não, é narrativo mesmo. Se é narrativo, eu sabe a narrativa. Então, se é narrativo, eu não vejo problema. Eu também não. E eu não acho 2 horas muito também. Pra RPG, geralmente não, com um jogo como Final Fantasy, eu não vejo problema nenhum. Você levar 2 horas pra apresentar certinho. Só o Ladino e o Rick, que tem coragem de falar que essas conferências são uma merda, mas eu não vejo, né? Como é que eu vou falar que é uma merda? O Rick não deu a opinião dele, ele só falou. Eu acho que é outro Rick. Deve ser Rick, né? É porque às vezes falam que Quem é Rick? O Rick e o... Acho que eu sei quem Rick Sampaio? Pode ser. Deve ser.
É que tem o Henrique do Nautilus também. Nautilus, né? Porque eu não jogo nada. Eu não jogo nada. Eu não jogo mais. Com um sistema de batalha que evolui de forma Eu lenta. gosto da época, mas a melhor coisa pra mim é só ver depois. Um resumo no Gamelod. Sim, verdade, Que Matheus. rolou e é isso. Boa. É isso aí. Mas eu vou Se no mantém. Gamelod mesmo, que é o site que eu conheço. Aí. É isso aí. Tá faltando o VS Games, né? Restrito ao Tamo aí. motor, como você Um vai dia. ver. Tem que virar a gente tem que fazer, tem que se transformar tipo o Flow, pô. Ter o VS Sport. Já existe, né? Ser um Já. esporte de verdade. Né? Jogar é Começar a inevitável temporada que os combates passem europeia a aí, pô. cansar e a ficar repetitivos. Vigilantes Os da bola. confrontos só conseguem se renovar na medida que o sistema traga mais profundidade, ou seja, possibilidades. É uma decisão contraprodutiva. Vigiando o Bagres. Por isso que, estranhamente, vemos jogadores reclamando que o jogo é fácil. Lembro que e teve uma outros que conferência há uns é anos atrás que ficou tipo 15 minutos o The Rock na academia falando sobre o energético dele. Aí eu falei, não vou mais ver essas coisas não. difícil. Os primeiros porque passam muito tempo apenas usando a opção automáticas dos combates, e os segundos porque quando quebra a estratégia dominante, parece que o jogo deu um salto na dificuldade. Agora, a interação com a narrativa aparece como um descanso das batalhas, diminui um pouco a tensão, avança com a história e explora as personalidades do elenco. Essa narrativa acontece principalmente por meio das cenas e alguns diálogos entre os personagens durante a gameplay. As cinemáticas não são um problema, porém elas são basicamente o que o jogo oferece desse tipo de interação, relegando ao jogador a uma posição completamente passiva. Não existe uma forma ativa de assimilar e preencher as lacunas da narrativa e da lore, porque não há NPCs para conversar, quase não há pontos de referência que contam histórias por meio Estranho isso. Eu sei que tem uma cidade mais pra frente no jogo. Mas o jogo cinematográfico não é meio que isso? Carizuti Então, mandou sim, 40 reais. mas é um negócio que esse Final Fantasy ele é o primeiro dele. R$40, Carizuti, que medo. Tu mandou um vídeo de 40 minutos, é isso mesmo? Caralho. Medo, mas muito obrigado. Não Esse Final Fantasy ele é o primeiro, ele é o único que é assim. É o único, sim. Que é mais linearzão, segurando na sua mão certinho só. Eu não sei se o 2 e o 3 são né? também? O 2 não. O 2 não. O 3 é bem combate. Tem muito narrativa. Não. Mas isso era bem da época mesmo, de... o jovem não quer mais um RPG que você precise... E esse foi, pensar tipo, muito. ver na época que a mudança de geração, né, pro Full HD que tava dando merda no Japão também. Então, e essa engine é uma bosta. A engine que fizeram no jogo é uma merda. Videogame, que o Ladino fala que é uma beleza, né? Eu vou falar só de videogame, velho. Só videogame, tá, guys? Só videogame. de uma narrativa ambiental, e o jogador não colhe informações por interações diretas. Em uma tentativa de trazer um pano de fundo, o jogo oferece os Data Logs, que são textos informativos sobre lugares e eventos. A questão é que você tem acesso a eles simplesmente por avançar a campanha. Não seria mais interessante que o jogador descobrisse esses Data Logs explorando os locais? Perceba que esses três... Uma corrida real, né? Porque, pô, se tu pegar no geral, as pessoas correm muito feio, né? tipos de narrativas são todas recompensas de acesso conquistadas ao chegar em determinados pontos que você já vai alcançar de qualquer modo. O jogo não emprega variedade na forma de conquistá-las. Entretanto, apesar dessas considerações sobre desafio de combate e as interações com a narrativa, isso é só uma parte do problema. A outra parte é que o jogo não oferece novos tipos de desafios ou novas formas de interação ao longo de 50% da campanha. O problema não é um espaço ser um corredor, mas o jogador conseguir prever que tudo o que ele vai fazer é lutar e lutar e assistir uma cinemática. De novo e de novo. Talvez o que o jogador mais experiencie de variedade acaba sendo a mudança de ambiente, que realmente enche nossos olhos, mas está longe de ser satisfatório. É aí que Final Fantasy X nos ajuda a entender como estruturar uma experiência linear mais significativa. O que ele faz essencialmente de diferente em relação ao 13 é manter uma frequência maior de novidades, introduzir desafios diferentes e oferecer oportunidades para outros tipos de diversão. Logo no início do jogo, o protagonista Tidus se junta ao Sr. Auron e o jogador não só aprende o básico do combate, mas também o Overdrive.
habilidades únicas que cada personagem tem. Na sessão seguinte, Tidus vai se juntar a Riku e aprender sobre o comando Special, que permite utilizar itens únicos Que roupa durante é o essa, combate, paizão? e também sobre Não, a esse é Spear o Grid, Final Fantasy mais árvore feito. de habilidades em que o jogador O 10? pode evoluir 10? os status e ensinar Também novos não ataques joguei. aos personagens como bem entender. Sim, é a mesma ideia do Eu Crystal, queria jogar o mas 6. apresentada muito É a mais época cedo. que o Nomura Quando conhecemos aprendeu o a Waka, desenhar. apesar Olha de isso, nada pelo amor de mudar a Deus. princípio, mais tarde veremos como ele ser um personagem que ataca à distância influencia as batalhas. Quando a Lulu entra no grupo, vamos usar magias e entender sobre fraquezas e resistências. A Yuna em seguida vai apresentar os Aeons, que são as invocações que colocam criaturas mágicas para combater no lugar dos personagens. E finalmente o Kimahri com seu comando Lanced, que o permite aprender as habilidades dos inimigos. Fica evidente como Final Fantasy X se apoia na introdução dos personagens para trazer variedade. Pô, desculpa, mas com todo respeito, amigo, mas isso aí é feito desde o RPG de Master System. A introdução de novos personagens com habilidades novas pra colocar novas mecânicas no jogo. Isso não foi o Final Fantasy X que inventou isso. Isso existe desde sempre. Não, é que ele tá usando como ponto de comparação porque ele tá falando do 13, né? O 13 ele começa com a parede full. Mas São dois similares, mas olha como o 10 fez melhor que o 13. Então, mas é que ele... É como... Mas ele tá provando que não é Aqui... similar. Se a proposta do outro é começar já com um grupo fechado, a proposta é outra, porra. Cara, isso é a mesma coisa do cara que vai dizer que o Final Fantasy XVI não é Final Fantasy porque é diferente. Tipo, toda então. entrada é diferente. Isso eles fazem desde o 10. Tanto que o 10 é o último que é o RPG de turno padrão, assim. Me parece que o jogo é muito... A proposta do 13 é muito diferente desse aí. Sim, não. Cada um tem uma proposta diferente. O 11, por exemplo, o 11 é MMO, o 14 também. Uhum. O 12 ele é meio esquisito também. Ele tem um sistema de Gambit. Você meio que programa a sua ação. No 13 é o que você tá mostrando. Então, tipo, cada entrada é diferente. Isso que o fã de Final Fantasy não entende, na real. Acho que o ponto dele é que no 13 tem menos variedade, os personagens são meio iguais. Mas não tem nada a ver com a mecânica que ele tá falando. Então. Esse que é o meu ponto. Tipo, se ele tá querendo dizer isso, ele tá dizendo pro vias tortas, não sei. O elenco não só se reúne mais cedo, mas o jogador também tem toda a liberdade de escolher como formar o grupo e evoluí-lo. Dessa forma, fica muito mais fácil renovar os desafios de combate, trazer inimigos que precisam ser atingidos à distância ou são resistentes contra ataques físicos, mas fracos contra a magia, invocar os Aeons para poupar o grupo e usar seus ataques únicos, além de enfrentar desafios específicos, usar os ataques especiais do Overdrive para aumentar as chances de vitória contra aqueles inimigos mais fortes, entre muitas outras possibilidades. Novamente, não é que Final Fantasy XIII não alcance um estado semelhante, ele só se estende demais, desnecessariamente, como se mantivesse o jogador num eterno tutorial. Além disso, você não vai passar longos períodos apenas enfrentando monstros. Mesmo com tanta variedade, o jogo poderia cair na mesma armadilha de se alternar entre cinemáticas e combates, mas o Pô, beleza, os 3 primeiras horas tem auto-ataque, beleza. Mas quantas horas tem essa porra desse jogo? 40. O horizonte de ações ainda oferece exploração, puzzles, narrativas opcionais e minigames. Logo após se encontrar com Waka, o jogo vai deixar o combate de lado e o jogador vai explorar a vila de Kilika. O ponto dele não tá sendo, olha como o antigo é melhor que o novo, até porque o Final Fantasy XIII ainda é novo, né, gente? Não. Faz, porra, 20 anos. Mas o pessoal no 10 tava on fire, né? Tá com NPCs para conhecer melhor sobre o lugar e esses personagens. Você descobre baús com itens, existe uma loja para repor e inclusive eu não gosto novos do 10. equipamentos e acessórios. Pausei. Uma side... Eu não terminei. Eu parei no jogo de Eu não joguei, então. Eu também não terminei, não. Mas, novamente, o 10 ele começa com... Ele tem um pico de caralho, tá acabando o mundo, mas depois ele dá uma segurada boa no ritmo, que o 13 não faz. Então faz sentido você ter o tempo de andar na vilinha, bater o papo com as pessoas, procurar o baú, que no 13 a narrativa não permite muito, assim. Então eu acho E também, tipo, cada... São histórias diferentes, né? Eu não sei por que é um problema no 13, saca? Pra ele. Porque são duas histórias diferentes. É porque ele falou que, tipo, você tá num combate ruim, fazendo a mesma coisa sempre e não tem nenhum respiro pra mais nada, sabe?
Se a pessoa não gosta de combate em turno, ela vai achar que o 10 é ruim também. Pô. Então, tipo, não, Ladiano. Como eu falei, eu não tô defendendo o jogo porque eu não joguei, então não sei dizer se é ruim ou Quest não. já está rolando, encontrar os livros espalhados ao longo do... Meu maior problema com esse vídeo é ele passou mais tempo mostrando coisas sobre outros jogos do que mostrando exatamente os problemas do 13. Ele tá falando assim, ó, esse jogo aqui faz melhor, na minha opinião. do jogo que te ensina a língua dos Al-Bhed, e você ainda vai solucionar uma sessão de puzzles dentro de um templo, além, claro, de acompanhar vários trechos de narrativa. Perceba que em termos de level design, toda essa parte do jogo dá um descanso para o desafio de combate, portanto mudando o ritmo e oferece outras interações, ao contrário de Final Fantasy XIII, que as atividades alternam entre assistir e voltar às batalhas. Mais à frente, esse escopo aumenta, você visita cidades maiores e locais que vão oferecer mais sidequests, puzzles mais difíceis e até minigames como Blitzball, que traz todo um novo modo de jogo. Final Fantasy XIII até tenta diversificar os desafios, mas de forma tímida e com pouca criatividade. Em um determinado momento, o personagem Hope assume o controle Realmente, muito criativo. Não faço ideia de onde eles tiraram isso. De um robô. Seria uma ótima oportunidade para trazer um novo modo de jogo, mas é uma experiência rasa. Dentro de um robô grande e poderoso, é natural que os inimigos que aparecem não ofereçam nenhuma ou pouca dificuldade. Porém, não é como se o jogo precisasse de um momento para fazer o jogador se sentir poderoso. Talvez depois de ter que fugir de inimigos que ele não estivesse dando conta, o que não é o caso. Compare com a cena de perseguição de moto em Final Fantasy VII, em que os personagens acabaram de evacuar um prédio em fuga, e esse modo contribui com essa tensão mantendo o jogador em movimento, já que repetir as batalhas aqui só interromperia esse fluxo, lembrando que os combates nessa época eram mais lentos. Aplicar variedade pela variedade só deixa mais claro que existe um problema e o jogo não está sabendo lidar. Outras decisões descartaram uma experiência mais elaborada. Quando assumimos o controle no início do jogo, encontramos um painel flutuante em que podemos salvar o progresso e ainda acessar uma loja. Vamos ver vários desses conforme avançamos. Lojas em RPG aparecem geralmente em cidades, porque são nesses lugares que o jogo tenta mudar o ritmo mais intenso. Tem algum Final Fantasy com menu bonito? É boa pergunta. Eu gosto do 16. O resto os que eu joguei é tudo parecido. Tudo Final Fantasy que eu joguei, o menu é horroroso. Ladino jogou o Rebirth? Perguntaram aqui. O Rebirth eu não joguei porque ele é mundo aberto, eu só assisti ele todo. Eu não jogo. Não, você jogou. Jogou de mundo aberto. Joguei pelo YouTube como os jovens fazem. Entendi. Boa história, não gosto de mundo aberto. Dos confrontos e oferecer atividades mais tranquilas. Isso não significa que, como um RPG, o jogo deveria ter cidades, mas ao reduzir essa experiência a praticamente um simples menu, o jogo perde o ensejo de criar novas configurações de espaço e sair da monotonia. De forma semelhante, existem esses dispositivos em forma de bolas flutuantes que nos dão recompensas, itens, equipamentos e acessórios, mas o acesso a eles não requer nenhum esforço. Eles são sempre localizados em cantos e desvios óbvios ao longo do caminho. Não precisam ser Agora sim você está argumentando. Encontrados como uma razão de exploração, nem apresentam desafios únicos para conquistá-los. Novamente uma oportunidade perdida de variar a experiência do jogador. Se o level design não tem possibilidade de oferecer novos horizontes de ações, ou seja, novas configurações desse espaço, só resta arrastar os levels com combates repetitivos por muito mais tempo. Surge aí a sensação negativa que vem do termo corredor infinito. Quando chegamos a... Eu discordo um pouco disso, porque o jogo de mundo aberto, eles falam que o jogo de mundo aberto, mas ele faz muito esse tipo de coisa. Que é você fazer diversas missões que são exatamente iguais, expande aquele mundo, tu vai num ponto, tu vai no outro fazer a mesma coisa e chama isso de mundo aberto. Então, tipo, não é necessariamente isso o problema da linearidade, né? Acho que é mais um problema de objetivo mesmo. Eu acho que um problema é o que ele colocou ali, que tipo, os baús não são interessantes de procurar porque eles estão ali na sua cara. Porque qualquer dungeon de Final Fantasy é exatamente você andar pra frente e matar bicho. Sim. Então. No máximo você vai ter andares, tipo, com duas saídas e uma é certa, outra não. Às vezes você tem duas saídas no mesmo lugar também. Eu lembro que os JRPG dos videogames antigos, pô, tu só andava pra caralho. Não, sim. E tipo, mas assim,
Eu não vi isso exatamente como uma coisa negativa, tá ligado? Meio que é que também não tive a experiência dos jogos mais recentes, né? Mas eu não via como uma coisa exatamente negativa. Era só um processo. Meio que você sentia, de certa forma, que você precisava ir de um local pro outro, sabe? Pra chegar. Por mais que, às vezes, você fosse de um lugar pro outro fazer a mesma coisa. Na região de Grand Pulse, o jogo desfaz as restrições do combate e investe nas experiências de descobertas, com locais únicos e conteúdo opcional, como sidequests. Ainda que finalmente sentimos um level design mais equilibrado, pode parecer um tanto tarde demais. Afinal, já se passaram por volta ali de 25 horas de campanha. E para alguns jogadores, ainda é uma experiência insatisfatória. Mas uma pergunta fica: o que houve para o jogo ser construído dessa maneira? A engine é uma merda. O diretor Motomu Toriyama disse durante entrevistas que gostaria de criar um jogo focado em narrativa. Então, pra ele, Toriyama, era não é Toriyama. imprescindível que o jogador acompanhasse todos os trechos e Calma, Ladino. Você acerta todas as pronúncias de japonês. da história, mas a produção foi um tanto conturbada. O título deveria ter saído ainda para o PlayStation 2, mas como Final Fantasy XII saiu já no fim daquela geração, eles decidiram não só adiar o jogo, mas criar uma engine. Já tá errado que não colocou o Sam, né? Porque ele não é teu amiguinho de rua, né? Pra tu falar só o nome do cara. A Crystal Tools, que tomaria 2 anos de produção. Depois, as equipes do time de desenvolvimento se deram conta de que a comunicação entre eles era falha. Ainda não havia um direcionamento concreto para que tipo de jogo eles estavam criando. Toriyama declarou que a direção do jogo só ficou clara quando eles finalmente construíram uma demo. Por fim, os consoles estavam entrando na era da alta definição. Poderíamos ver gráficos como nunca antes, mas isso também significava que os custos e complexidade de produção de um jogo também aumentariam. Toriyama chegou a justificar as críticas do jogo, dizendo que sem os recursos e tempo necessários, a equipe decidiu maximizar a experiência do jogador, fazendo com que todos tivessem a mesma experiência por meio de uma estrutura linear. Mas o resultado parece indicar que a equipe, na verdade, sacrificou todo o potencial de uma gameplay mais rica e priorizou o desenrolar da narrativa. É possível cogitar que o diretor confiava muito no potencial da história que tinha para contar e ela seria o suficiente para manter o jogador sempre Concordo. Motivado. Além disso, podemos observar o primor do polimento gráfico mesmo. Mas assim, esse jogo é de quando? 2009, se eu não me engano. 2009? E já tava pensando nisso? Porra, então, assim... Tava um passo à frente, pelo menos no mindset, né? Não, o Final Fantasy no geral. Naquela época, tipo, até aquela época o Final Fantasy era sempre um passo à frente. Então, Depois que ele meio que foi deixado pra trás. E agora tá meio que correndo. Mesmo mais de 15 anos depois do lançamento. Manter do início ao fim essa fidelidade e qualidade, num ambiente mais elaborado e menos relegado a ser um tour guiado, poderia... Pô, então eu acho que, beleza, Guerreiro, falou lá do negócio do jogo ser mais desinteressante, mas essa informação é muito importante. Quando esse jogo saiu? Porque, inegavelmente, você vai comparar ele com coisas que estão saindo recentemente, que já passaram por todo um processo de lapidação que o Final Fantasy, né, obviamente não tinha passado. Então esses erros são comuns em jogos que tendem a ser pioneiros em um determinado tipo de maneira de se fazer, né? Se o grande objetivo dele era esse, né? De ser um jogo cinematográfico. Enfim, não tem muito como saber, né? Sem ter jogado. Mas eu acho que esse ponto acaba sendo bem importante na avaliação também. Poderia comprometer o desenvolvimento do jogo. Cheguei a ver jogadores argumentarem que um contexto da narrativa apresentava os Eu tenho muito medo dessas engines que mais estavam fazendo nessa época. Personagens em constante fuga. Essa engine foi o que matou o Final Fantasy XIV original. Os personagens não poderiam ficar visitando cidades, por exemplo, já que eram fugitivos. Falam que o PS3 no geral ele é um saco de você emular porque... o PS3 no geral já é uma merda. O céu era uma desgraça. O erro foi confiar no roteirismo, exatamente. O pior que é verdade. Foi o roteirismo que matou ele. Eu acho muito mais interessante questionar o seguinte: uma decisão criativa que leva a uma construção. Boa noite, descobrimos que jogo linear é ruim hoje? Eu discordo. Porque sistematicamente nossos amigos da Capcom lançam pedrada atrás de pedrada
com jogos lineares. Que está E tá pra vir mais um aí, linear, hein? Tá pra ver aí, vai ser outra pedrada. prejudicando e empobrecendo Quem a não quer jogar o experiência do Silent Hill é jogador maluco. deveria se manter só... Peraí, volta. Eu acho que vai vir um argumento que eu acho muito Regi bizarro. mandou R$15. Calma aí. Quem? Bora negociar um valor para VCS fazerem Quem? um VS do mangá. Diários de uma Não, cidade da Play. litorânea Calma, Pessoal, tá fala mandando alguma mensagem. do VS. Tá, vamos negociar pra fazer aí um podcast patrocinado? Porra, tô dentro pra caralho. Porra, nunca Do aconteceu quê? isso. Aí, Depende do quê? Tem que ser uma depende coisa do quê, fácil. né? Depende do valor, né? Vocês estão falando, Também. né? Sei lá, um podcast patrocinado de Naruto. É dentro. Quanto? Ia fazer de graça, Depende porra, de em algum quanto eu momento. faço, pô. Ué. Entendi. Não, eu digo que tem que ser uma coisa rápida pra gente ler. Ah, entendi. Depois eu vejo a mensagem, calma aí. Vamos terminar isso aqui. O Guerreiro pediu pra eu voltar aqui. personagens em constante fuga. Portanto, a falta de opções seria coerente com a proposta. Os personagens não poderiam ficar visitando cidades, por exemplo, já que eram fugitivos procurados. No entanto, eu acho muito mais interessante questionar o seguinte: uma decisão criativa que leva a uma construção que está prejudicando e empobrecendo a experiência do jogador deveria se manter só porque ela traz coerência ao tema? Bom, pelo menos Sim. pro Toriyama, em Sim, Final né? Fantasy XIII, parte 2, ele voltou atrás e criou um Depende, novo você tá olhando jogo como um tentando... produto ou como um trabalho artístico? É que É, esse é aí o a tipo de resposta vai coisa. Esse é o tipo de coisa que videogame especificamente é uma discussão que existe. Uhum. Porque, cara, no fim das contas, videogame é 50% se é legal jogar ou não. Sabe? Tá jogando um jogo chato que o ponto dele é ser chato, você não vai curtir. Depende do que Mas você aí também ver um acha filme chato, chato né? que o ponto do filme é então. ser chato, É, eu também pô, não vou é curtir, também a mano. mesma coisa Mas do no Mas videogame- é diferente, mas mas é diferente. Eu entendo o que É você tá querendo diferente. dizer. Não, eu entendo A que sua eu ação entendo seu conta argumento. muito mais no videogame. Sim. Mas tipo, você pode achar Porra, é chato, um- mas eu posso achar legal. Tem essa Sim. questão. Não, claro, sim, claro. sim, claro. Mas o que ele tá falando é que você pode fazer um filme onde todos os aspectos dele você tá deliberadamente indo contra o padrão Sim. do que é um filme. Agora, um jogo, dificilmente você vai conseguir fazer isso, porque em algum momento você vai ter que fazer alguma coisa que seja muito padrão pra que as pessoas se acostumem e consigam jogar. Exato. A mecânica, ela controla muito do que você... De como, no final das contas, vai ser o jogo, a recepção do jogo. Sim. É que eu sou velho. Pra mim, a mecânica é mais importante do que a história. Mas o videogame tá tentando se provar pra caralho, tentando ser mais cinematográfico. Ah, eu gosto mais da parte de história na coisa. Eu acho que Então, na questão depende história, muito, ainda né? acho, no geral, assim, tá um pouco atrás. Ah, mas ele tá depende evoluindo. muito do... Não, depende muito também do que você joga, né? Porque pode ter jogo com história boa por aí, você só não sabe. Tem jogo pra caralho, né? Porra. Essa é a questão. Ó, mas eu vou te fazer a pergunta. Se você gosta de história, mais de história, por que você não lê um livro e joga videogame? Sim, mas aí a história que eu quero ser contada não está no livro. Não é por isso. É porque tem um aspecto que te puxa mais pro videogame. E, Sim, invariavelmente, que é é a partir mecânica, de porra. você tá fazendo alguma coisa. Sim. Você entendo. gosta de histórias, como no geral. Mas tem alguma coisa que faz você gostar mais de história contada daquela maneira. Isso, calma, não é muito burro, é que vocês não estão compreendendo. É tipo, se você gosta mais de... Se o Ladino falou, eu gosto mais de história. História. Sim. Né? Ali. Mas por que ele gosta mais de história em videogame do que num livro? Porque tem alguma coisa ali que diferencia, que leva ele mais pro videogame. E o que diferencia falou, é a sua experiência com a porra da você não mecânica, gosta- caralho. Sim. Por exemplo, eu falei que o Rebirth, eu não quero jogar o Rebirth porque eu não gosto da mecânica de mundo aberto. Então eu prefiro olhar, tipo, só ver alguém jogando. Tipo, a parte de história. Saca? E também depende muito do meu gosto. Eu acho que a pessoa se prende Mas muito às a vezes- história e gameplay separado. Porra, não dá, cara. Porra, você não Não vai ficar existe andando com o isso. controle Não na mão por existe 20 isso. horas só porque, porra, eu quero chegar na história. Não vai, cara. Se você achar um saco andar com o boneco pra frente do jeito que é, você não joga, porra. Você vai pro próximo jogo. Como é que Dá você pra vai jogar saber dessa que a história vai ser história? legal se você tem que terminar a porra do jogo?
tem que passar Você por pode ser um horas jogando. Vatvidia e jogar pela Porra, história. não faz Mas sentido. normalmente as pessoas não Não Dark faz Souls ninguém sentido. joga pela história. Não, o Dark Souls ainda foi feito. Não depende, gente. Pelo amor de Deus, cara. Caralho. Você assiste só as cutscenes, então. Eu falei isso ontem. Eu discordo diretamente dessa ideia de que existe diferença entre gameplay e história. A gameplay, ela faz parte da história. Ela tem que... Ela tá junto ali. É o que faz o videogame ser videogame, pô. Não, ela faz parte da história. Se for mecânica, a mecânica vai estar parte da história. Tá totalmente ligado com a história, porra. Sim. Ah, o cara não liga pra história de Dark Souls. Duvido. Porque o que tu mais São vê duas aí coisas é o diferentes, pseudo fã de Berserk falando que, porra, Dark Souls é a coisa mais foda que existe no mundo. Fato. Então, porra, me desculpa, tá? Depende de como ele conta a história. Porque Acho que não é só existe jogo não, que, gente. tipo... Ai, pelo amor de Deus. Eu tô falando que a mecânica é o que, além do level design, é o que diferencia A mídia. Contar a as mídia. histórias do videogame. Exatamente. Tipo, A tem mídia. atores, tem som, tem dublagem, tudo isso, mas tudo isso já existe numa mídia chamada cinema. O que diferencia a mídia cinema da mídia videogame é o level design e as mecânicas. Tipo, é como o que diferencia o livro do cinema. Ambos contam histórias, só que tem coisas que você só consegue encontrar na mídia cinema, que você não encontra na mídia livre. Tem coisas que você só encontra na mídia livro e não encontra na mídia cinema. Entendeu? Então cada uma delas são diferentes por determinadas coisas. Que porra. E é por isso que é tão difícil você adaptar coisa de videogame pro cinema. Sim. Porque é um negócio calcado em cima da sua interação com... A não ser que tipo, for exatamente... Com O a jogo em peça, si sabe? já é, tipo, construído em cima de ter uma narrativa mais cinematográfica, como o caso de Last of Us. É que adaptar coisa do videogame pro cinema é você só tá tirando coisa do videogame. Não tá Sim, botando nada no lugar. basicamente. Nem, até, tipo, se adaptar pro anime também dá errado, na maioria das vezes. É raro você vai ter um jogo de anime que dá certo. Um anime de jogo, no caso. Dá pra dizer o quê? Steins Gate? Mas ele não é jogo em si. Ele é um livro. Mas nossa, é que tipo, é um gênero muito diferente, né? É um jogo, no final de contas, ele é um jogo. Mas é um gênero diferente. Sim. É igual o RPG de mesa. Ele é um jogo. Não, mas sim, ele sim. É um gênero diferente. Sim, não, mas eu entendo o que o Ladino quer dizer, no sentido de que esse sim é tipo um foco... Um foco totalmente na... Total tipo, você história, tem a parte de jogatina, que no caso é a parte de escolha, tipo... Você tem o telefone e você vai fazer a escolha. É que você consegue... Você é um Series Composition. Você consegue roteirizar melhor um jogo desse tipo do que um Uncharted. Mas também tem... exatamente. Entendi. Se bem que o Uncharted... Uncharted... sim. É que o Uncharted é mais cinematográfico, né? Sim. Ele meio que dá pra funcionar em filme. Mas, tipo, mas também tem coisa que dá errado. Inclusive, funcionou, pô. A gente tava vendo ontem um vídeo do Daniel que ele falou mais ou menos isso. E a minha opinião do filme do Uncharted é só que ele só precisava não ser chato. Se ele não fosse chato... Não vi. Não teria dado certo, porra. Porque o Uncharted é uma história de ação, pô. Né? Sim. Tipo, mas tem anime baseado em visual novel assim que dá errado. A porra do Jirai lá. Quem leu diz que é bom. Agora vai chegar na porra do anime é um bagulho merda. Eu não confio em tipo, é culpa... Fique claro. Tá bom, vamos terminar aqui que esse aqui não entrou no primeiro vídeo ainda, nas 7 horas, vai. Justamente resolver esse problema. Dessa vez, vemos como é possível tomar decisões criativas que colocam o jogador mais ao centro, oferecendo uma gameplay muito mais variada e divertida. Não, o cara só aprende, tipo, obrigado por ele ouviu as comigo críticas até aqui. e transformou. Se você curtiu o conteúdo, não deixe de clicar no botão gostei e se inscreva caso ainda não seja um inscrito. Um abraço e até a próxima. Vamos lá. Um abraço, Praise the Game. Sei lá. Aí ele termina o jogo, a sequência é melhor.